Salve, salve, meu querido aluno! Tudo bem contigo? Professor Thiago Vidal pintando na telinha mais uma vez. De novo, professor? Sim, porque eu estou querendo que você alcance a sua aprovação. Então vem com o pai, que o pai tá on. Falaremos hoje sobre controle da administração pública e suas vertentes, seus aspectos. Chamado controle administrativo, a gente vai falar um pouquinho sobre controle judicial e também controle legislativo. Falou em controle, o que eu tenho que pensar, professor? Videogame, vou usar o controle de videogame? Óbvio que não, animal. A ideia de controle, ok? Capacidade de fiscalização, são instrumentos jurídicos conferidos aos poderes, aos órgãos ou às entidades para que realizem esse tipo de controle, ok? De fiscalização. A ideia é um cuida do outro, joia? Eu nasci para fazer determinada atividade, o meu vizinho para fazer a atividade dele, mas cada um dá pitaco na vida do outro. Mais ou menos assim que funciona em relação aos poderes, estruturas e órgãos da nossa república chamada Brasil, ok? Essa bagaça chamada Brasil. Beleza, professor? Então qual que é a ideia aí de controle administrativo? É aquele exercido dentro do âmbito da própria administração. Vem comigo para o material aí, ok? Tá lá, ó. Trata-se de controle exercido pela própria administração pública em relação às suas condutas, em decorrência do poder da autotutela, princípio inerente à atuação administrativa. Esse controle pode ser claramente visualizado no teor da súmula 473. Essa súmula aqui pinta no espelho com batom, mulherada que usa batom aí, risca ela, beleza? Piazada, rabisca, post-it, gruda no olho, tá? Gruda no espelho, gruda no cabelo, sei lá, gruda em algum lugar do seu corpo. Você não pode ir para a sua prova sem ter conhecimento da súmula 473. Por quê, professor? Porque a ideia da súmula, ok? Ela materializa, ela personifica a ideia de controle administrativo. Então, olha só, quando a gente fala na súmula 473 da nossa Suprema Corte do STF, ok? É exatamente a ideia que decorre do chamado princípio da autotutela. Beleza? Muita atenção aqui. Por quê? Princípio da autotutela, capacidade da própria administração pública em revogar atos inoportunos ou inconvenientes ou anulá-los desde que sejam o quê? Ilegais ou ilegítimos, resguardados os direitos adquiridos e nunca excluindo a apreciação do poder judiciário. É basicamente essa ideia que está exposta no teor da súmula 473. A própria administração pública, quando ela percebe que não é mais interessante a produção de efeitos de determinados atos, o que ela faz? É inoportuno, é inconveniente? Revoga o ato. Quando ela percebe que um ato é eivado de vício e esse vício é insanável, a administração pública não consegue arrumar esse vício para preservar o ato, o que ela faz? Anula. Ok? Então, estes dois termos a gente não pode esquecer, tá? Quando a gente fala na súmula que personifica a ideia de controle administrativo, a gente tem que lembrar de princípio da autotutela e outras duas palavrinhas mágicas que a gente não pode esquecer, que é a capacidade de anulação, ok? E capacidade de revogação do ato administrativo. Show de bola? Para quem está ligado, para quem estuda já há algum tempo, lembrou que anulação e revogação aparece lá no tópico de atos administrativos.
mais especificamente em relação à revogação, extinção de atos administrativos. São espécies de retirada do ato administrativo. A primeira delas, pautada em critérios de ilegalidade, de legalidade ou legitimidade, e o segundo, de oportunidade e de conveniência. Outro bizuzinho importante. A ideia do princípio da autotutela, que traduz o controle administrativo, ele pode ser realizado tanto de ofício, ok? De ofício, ou mediante provocação. Mediante provocação. Provocação de quem, professor? Provocação da administração pública. Se a gente está falando que é controle administrativo, pode ser pela própria administração ou mediante provocação. Fechou? Legal? Vem comigo para o material então, tá? A ideia da súmula está aí, ó. A administração pode anular seus próprios atos quando invadidos de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos. Ou revogá-los, olha aqui as duas expressõezinhas, anulação e revogação, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvado, em todos os casos, a apreciação judicial. Fechou? Perfeito? Controle administrativo pode ser realizado mediante provocação do interessado ou de ofício pela própria administração. Muito cuidado com isso aqui, ok? Por que cuidado, professor? Quando a gente fizer a análise do controle judiciário, que a gente logo mais vai ver, uma das grandes diferenças é esta, tá? A administração pública pode agir de ofício ou mediante provocação. Já quando a gente falar sobre controle judicial, poder judiciário só atua mediante provocação, beleza? A gente vai ver lá o chamado princípio da inércia de jurisdição. Já chego, mas já estou dando um spoiler. Está aqui um dos pontos que pode aparecer como pegadinha na sua prova. Ah, o Poder Judiciário atuando de ofício. Né? Ele joga lá no meio da questão. Atuando de ofício, anulou ato ou invado de ilegalidade praticado pela administração. Errado. Por quê? Porque não age de ofício, somente mediante provocação, diferentemente da administração pública. Fechou? Tranquilo? Bora avançar? Importante frisar que o Poder Legislativo e o Poder Judiciário, quando atuam atipicamente no exercício da função administrativa, também poderão exercer controle administrativo de seus próprios atos. Assim, a análise do chamado mérito administrativo compete apenas ao próprio poder do qual emana a prática do ato. Volta comigo para a lousa, para não errar nunca mais na prova, ok? Quando a gente pensa no exercício das funções de cada um dos poderes, nós temos funções típicas e atípicas. Legal? Então, olha só. Quando eu estou falando do poder legislativo, ele existe para fazer lei. Joia, essa é a função típica. Só que uma das suas funções atípicas é o quê? Praticar atos de natureza administrativa. Poder legislativo também atua. Organização, a divisão interna da Assembleia, das câmaras, enfim. São praticados atos administrativos. Sem problema nenhum. Função atípica. Poder legislativo. Quando pratica ato administrativo, pode fazer o quê? Análise de mérito. Ok? Mérito. Como assim, professor? Ele analisa mérito administrativo? Sim. Quando pratica ato administrativo, cada um dos poderes pode fazer análise de oportunidade e conveniência. Funciona assim no poder legislativo, funciona assim no judiciário e, obviamente, que a gente acabou de ver, também funciona em relação ao poder executivo. Ok? O que não pode é o quê?
controle de mérito administrativo ser desempenhado de forma externa. O judiciário pode controlar mérito do executivo? Não. O legislativo pode do executivo. Raríssimas são as hipóteses, mas é possível, ok? O que mais cai em prova, professor? Poder judiciário pode desempenhar controle de mérito administrativo? Negativo. Essa é a questão que mais é cobrada, disparada em prova. Então tem que ficar atento a isso. Fechado? Combinado? Vem comigo de novo. A ideia, então, de mérito, desde que praticado dentro do âmbito do próprio poder, é passível de controle. Ok? Como forma de controle interno, pois realizado pelo próprio órgão ou entidade sobre ele mesmo, tem como funções. E eu pontuei as principais aqui para vocês. Avaliar o cumprimento das metas e projeções definidas na lei do plano plurianual, assim como a execução dos programas definidos pelo governo e dos orçamentos da União Federal. Comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos públicos e nas entidades da administração pública federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado. Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União, e apoiar controle externo no exercício de sua missão institucional. Fechado? Tranquilos? E aí a gente já avança aqui para os chamados meios de controle, tá? Muito próximo em relação às classificações que nós vimos, mas valem alguns apontamentos, algumas particularidades. Controle administrativo pode ser exercido das seguintes formas. Fiscalização hierárquica, e aqui pressupõe uma relação de hierarquia, e supervisão ministerial. Então vem aqui com o tio, de novo. Lembrando, a gente está tratando o quê? De controle administrativo, dentro do âmbito do Poder Executivo. Mais uma vez, volto a dizer, importantíssimo conhecimento de outros tópicos da matéria. A saber, principalmente, organização da administração pública. Porque quando a gente fala de controle, a gente tem que conseguir. Falou em controle, a gente tem que enxergar quem? Poder Executivo. E Poder Executivo, a gente enxerga quem? Administração direta e administração indireta. Indireta. Ok? Primordial, é essencial que você tenha isso em mente. Eu sei que às vezes pode parecer repetitivo, mas é mesmo. Os temas, eles conversam, eles se comunicam entre si. Quando a gente fala em controle, já tem que pensar em quem? Organização político-administrativa. Por quê? Porque em cada uma dessas espécies, dessas formas de administração, existem pessoas jurídicas dotadas de personalidade. São estruturas, ok? Que são dotadas de direitos, de deveres e de obrigações no mundo jurídico. Ah, beleza, professor. Então me dá um exemplo. Vamos pegar da administração aqui, direta, o exemplo mais comum de prova. União. Poderia pegar Estado, Distrito Federal, municípios? Podia. Vamos pegar o Estado de Alagoas aqui. A gente poderia dar o exemplo de administração direta. Uma pessoa jurídica de direito público, o Estado de Alagoas. Ok? Beleza? O Estado de Alagoas, ele precisa criar estruturas para que ele consiga prestar um serviço público de qualidade. E aí o que ele faz? Ele cria novas estruturas, joia, a administração direta cria novas estruturas que integram a administração indireta. Vamos colocar como exemplo aqui uma autarquia. Ok? Uma autarquia. Joia? E a União cria uma autarquia, confere a ela personalidade jurídica, beleza? Para que ela consiga desempenhar suas atividades de forma autônoma. Qual que é a ideia dos meios de controle? Quando a gente pensa em uma mesma pessoa jurídica, eu tenho uma aqui e eu tenho outra aqui, a gente pensa em controle hierárquico.
Joia? A partir do momento que a União ela sente necessidade, ela cria órgãos públicos, que são estruturas dotadas de competência especializada para melhor prestação de serviço. Então a ideia da União, quando ela cria lá, sei lá quantos milhões de ministérios, de superintendências, de gabinetes, enfim, o nome não importa. Quando criam-se órgãos públicos, a relação que existe entre eles é relação hierárquica. Legal? Quem que manda nessa bagaça chamada União? Quem que é o órgão máximo, o órgão independente? É a Presidência da República. Joia? A presidência é o órgão máximo. É o presidente que manda nessa bagaça. Todo mundo que está abaixo do presidente se sujeita a uma relação de controle hierárquico. Funciona assim também em relação a uma autarquia. Vamos supor que dentro dessa autarquia aí eu tivesse um diretor-geral, que é o manda-chuva, o presidente, e aí abaixo dele, sei lá, diretores, superintendentes, né? Gerentes, o nome não importa, beleza? O que importa é que se eu tenho uma mesma pessoa jurídica, a relação de controle é controle hierárquico. Joia? Relação de subordinação. Diferentemente da relação que existe entre pessoas jurídicas distintas. A administração direta, a União ou o Estado de Alagoas, como cria uma estrutura, joia, faz parte da administração, só que não há relação hierárquica, mas sim relação de vinculação. É através da descentralização, ok? Que são criadas essas estruturas que possuem uma relação de vinculação. Joia? É exatamente a ideia do chamado controle finalístico. Se eu, União, criei uma autarquia para prestar serviço na área da educação, ela pode dar pitaco em segurança pública, em meio ambiente, em, sei lá, regulamentar a arte e cultura, negativo. A partir do momento que essa estrutura, que essa pessoa jurídica, começa a praticar atos que não sejam aqueles para os quais ela foi criada, aí a gente fala na relação de vinculação. Aí a gente pensa no chamado controle finalístico. Fechou? Beleza? Vem comigo então para o material. Aí no material tá para vocês, ó, tanto a fiscalização hierárquica quanto supervisão ministerial. Supervisão ministerial, se liga, tá? Pode ser chamado também, ó, de controle finalístico, que é o que eu falei para vocês, finalístico, ok? E também pode aparecer aí como tutela administrativa. Tutela administrativa, ok? São todos sinônimos, justamente, podem atuar como meios de controle em relação às estruturas da administração direta e indireta. Show de bola? Já avançando aí em meios de controle, a gente tem aspectos de legalidade e legitimidade, ok? Que analisam-se aspectos de conformidade com o ordenamento jurídico. Pode ser feito pela própria administração, pode ser feito pelo Poder Judiciário, lembre-se disso. E a gente também tem os chamados controles de ofício ou por provocação. O exercício do controle pode ser realizado por vontade própria da administração ou ainda mediante provocação do interessado, que foi um dos pontos que eu já destaquei para vocês aqui no quadro. Legal? E aí, em relação ao controle legislativo, tá aí na tela já, ó. Controle legislativo é exercido pelos órgãos legislativos, Congresso Nacional, Assembleias Legislativas e Câmaras de Vereadores, cada um no seu âmbito, né? União, Estado, Distrito ou municípios, ou por comissões parlamentares sobre determinados atos executivos. Esta espécie de controle permite análise da legalidade e da conveniência. Destaco, ok? Legalidade e conveniência. Pelo que caracteriza-se como um controle eminentemente político. Muito importante também essa expressão aqui, tá? Ó.
A ideia de controle político é justamente a que permite a análise de conveniência e oportunidade, do mérito, indiferente aos direitos individuais dos administrados, mas objetivando os superiores interesses do Estado e da comunidade. Muita atenção aqui, vem comigo. Quando a gente fala em controle legislativo, ok? Vamos ver aqui, ó, a gente acabou de ver o controle administrativo e agora a gente fala sobre controle legislativo, tá? Vamos manter o padrãozinho aqui, ó, colocar de preto a ideia do controle legislativo. Controle legislativo. Quais são os bizus, professor? Se liga, quando a gente fala em controle legislativo, a gente também pensa no chamado controle político. Político. Joia? Controle político. E quando a gente enxerga essa expressão controle político, a gente tem que enxergar o quê? Controle de aspectos de legalidade, ok? E também de mérito. Joia? Olha só que interessante. Diferentemente do poder judiciário, que a gente já vai ver, o controle legislativo, por ter esta característica específica, que é a ideia de controle no âmbito político, de políticas públicas, ele pode fazer controle de legalidade e de mérito administrativo. Pode controlar mérito em relação ao poder executivo? Pode, justamente por ser dotado dessa característica. É um controle de natureza política. Joia? Um dos pontos que mais aparece em prova é justamente o TCU. Joia? Tribunal de Contas da União. A gente também teria aí, né, o TCE, Tribunal de Contas do Estado, ou ainda TCM. Os tribunais de conta do âmbito municipal são mais raros, tá? Cidade muito grande tem Tribunal de Contas. Mas basicamente o que aparece na prova aí é TCU ou TCE. Joia? Que cargas d'água é esse TCU aí, professor, que sempre aparece em prova? São órgãos auxiliares do Poder Legislativo que atuam no controle de outros poderes, de outras atividades inerentes aos demais poderes da nossa República Federativa. Então, muita atenção, porque o TCU vai aparecer na sua prova, joia? Ele tem uma natureza de órgão auxiliar. Auxiliar de quem? Do Poder Legislativo. Legal? Artigos 71, 72 e seguintes da Constituição tratam justamente do âmbito de atuação do TCU. O TCU ele desempenha controle em todas aquelas relações que envolvam de forma direta ou indireta o erário, dinheiro público. Legal? Então, falou em dinheiro público, a ideia, né, de indisponibilidade do interesse público, você não pode fazer o que quiser, porque o interesse é da coletividade e não da administração, a gente enxerga o quê? O dedo do TCU aí no meio. Perfeito? Então vem comigo aqui, ó. Tribunal de Contas é considerado órgão auxiliar do Congresso para o exercício dessa espécie de controle. Possui, inclusive, atribuições constitucionais, conforme artigos 70 e seguintes da Constituição. Ok? Então, olha só, artigo 70 vale a pena a leitura, tá? A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. Beleza? E aí o parágrafo único traz lá: prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos, ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta,
assuma obrigações de natureza pecuniária. Fechou? Então a ideia do controle legislativo está aí. E o TCU está aqui no artigo 71, ó, controle externo a cargo do Congresso Nacional será exercido com auxílio ao Tribunal de Contas da União. E aí os incisos trazem todas as suas atribuições. Fechou? Vale a pena dar uma olhada em cada um desses incisos, ok? Não precisa decorar. A ideia, basicamente, ó, vocês estão vendo aí na tela, estou passando, são várias situações, okay, que competem ao TCU. Mas, basicamente, volta aqui comigo, é que TCU, para nossa prova, é órgão auxiliar do Congresso, da Assembleia, beleza? Da Câmara de Vereadores, quando existir Tribunal de Contas do âmbito municipal. Vai fiscalizar, vai exercer controle sobre aspectos de legalidade e demérito. Por que analisa mérito também? Porque a própria redação do artigo 70 fala da questão da economicidade. O legislativo preza pelo dinheiro público e ele pode acabar adentrando na escolha, na opção feita pela administração pública, pautada em critérios de economicidade. Bacana? Fechou? Beleza? E para a gente finalizar aqui então, ó, a gente vai falar um pouquinho sobre controle judicial, ok? Controle judicial, o próprio nome obviamente já diz que ele é desempenhado pelo Poder Judiciário, ok? Então olha só, controle judicial. E aqui pode anotar, esse artigo aqui tem que comer com farinha. Beleza? Olha só. Ah, eu não gosto de farinha, professor. Sei lá, come com ketchup, toma com todinho. Mas tem que destruir esse artigo aqui, ó, de tanto que lê. Artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal de 1988. Toda lesão ou ameaça ou perigo a direito será passível de ser apreciado pelo Judiciário. Mais ou menos são esses os termos do artigo 5º, inciso 35 da CF. Legal? Dada a adoção do sistema de unicidade de jurisdição, também conhecido como sistema inglês, joia, ou sistema do não contencioso, tudo sinônimo, a ideia basicamente qual que é? Toda lesão ou ameaça a direito será passível de ser analisada pelo Poder Judicial. Ou seja, o que isso significa na prática, professor? Quando a gente tem análise, controle desempenhado pelo Poder Judiciário, nós faremos a análise de aspectos de legitimidade ou legalidade, ok? Legitimidade ou legalidade. Legalidade. É fácil entender se você se lembra, meu querido aluno. Quando a gente fala de função típica de cada um dos poderes, controle judicial, para que serve o Poder Judiciário mesmo? Aplicar a lei ao caso concreto. Eu levo ao Poder Judiciário, ok? A análise de uma situação fática, de um acontecimento, e é o juízo que representa o Estado, em tese, um terceiro imparcial, é ele quem vai me dar a solução jurídica para aquele caso concreto, ok? Então a ideia de controle judicial está intimamente ligada com as funções típicas do Poder Judiciário. Aplicar a lei ao caso concreto. Quando, diante de um caso concreto, ele se depara com o descumprimento das leis, o que acontece? Ilegalidade ou ilegitimidade. Ferir um princípio constitucional da moralidade. Fere a questão de legitimidade. Ou seja, a análise, o controle judicial, a análise do Poder Judiciário, ele se resume a aspectos de legitimidade e de legalidade. Perfeito? Vem comigo no material. É exatamente a ideia, ó. Trata-se de um controle posterior, verificando exclusivamente a legalidade, a legitimidade e nunca o mérito administrativo.
Só cuidado com essa palavra nunca aqui, tá? Porque o controle judicial de mérito administrativo, ele pode se dar dentro do próprio âmbito do Poder Judiciário. Fechou? Seguindo lá, apesar do juízo não poder aferir mérito administrativo, pode aferir a legalidade de certo ato discricionário. O judiciário pode, no entanto, analisar os limites da discricionariedade do agente público. Ok? E aí, como formas de controle judiciário, a gente tem algumas espécies, né? O mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, são apenas alguns exemplos que eu trouxe aí para vocês. Outro detalhezinho para a gente encerrar a ideia do controle judicial, coloca aí, ó, que é a ideia de que ele só pode ser desempenhado mediante provocação, ok? Mediante provocação. Provocação. Legal? Só mediante provocação? Sim. Só mediante provocação, diferentemente da administração pública, que atua de ofício, ok? A ideia aqui é que o judiciário faz controle, faz análise de aspectos de legalidade ou legitimidade quando provocado, somente mediante provocação. É o princípio da inércia de jurisdição, porque o Estado não pode dar pitaco se ele não for provocado. Esse é o raciocínio e é um dos pontos que a gente tem que tomar mais cuidado em relação ao controle administrativo. Aquele sim pode ser feito de ofício ou também mediante provocação. Tranquilo? Legal? Captou a ideia então? Controle administrativo tá aí, esmiuçadinho para você. Espero que tenha curtido. Vejo você nos próximos episódios. Grande abraço.